Fala meus amigos, eu sou Jonathan Lourenço e estamos aqui no canal O Caipira News. Se você, assim como eu, gosta de filme raiz, você não pode perder esse vídeo. Você já viu o filme A Sombra e a Escuridão? Pois é, vamos tratar desse assunto aqui. Bora lá comigo? E antes de você acompanhar essa história macabra, não esqueça de se inscrever no nosso canal e comentar e dar aquele joinha, beleza? Para fortificar o nosso canal. Meu muito obrigado e bora lá comigo com a história da Sombra e a Escuridão. Abaixe-se! Abaixe-se, John! Abaixe-se! Você já deve ter ouvido aquele ditado: olho por olho, dente por dente, não é mesmo? E ele é aplicado quando alguém resolve se vingar de uma outra pessoa na mesma moeda. Também pode ser usada para explicar uma terrível história que assustou os habitantes do Quênia no final do século XIX. Tudo começou em 1898, quando uma equipe de trabalhadores indianos chegou ao país africano para construir uma ponte sobre o rio Tsavo. Eles eram liderados por um tenente-coronel britânico chamado John Henry Patterson. Porém, o que seria uma evolução para a região acabou se tornando uma das maiores carnificinas da história, premeditada pela mãe natureza. E não pode-se dizer que os trabalhadores não foram de certa forma alertados. A palavra Tsavo no idioma local se refere a um local de abate. Inicialmente a história fazia referência à tribo Maasai, um grupo de nômades que vivia no Quênia e na Tanzânia e que se tornou popular por massacrar outras tribos mais fracas. Larani! A Sombra e a Escuridão. Só que o massacre aconteceu em 1898. Não foi executado por nenhuma cultura tribal. Dois ferozes leões, apelidados de A Sombra e da Escuridão, mataram 135 pessoas naquele ano. A matança aconteceu entre março e dezembro, quando finalmente as duas feras foram abatidas pelo responsável pela construção. A fama dos leões de Tsavo é muito grande, pois eles conseguiram fugir de várias armadilhas colocadas para capturá-los. Pior, os dois animais também eram especialistas em dizimar expedições que tentavam localizá-los e matá-los. Muitos dos trabalhadores, inclusive, fugiram da região e abandonaram a construção da ponte com medo dos monstros. O que se tornou uma história ainda mais incrível é o fato que os dois leões caçavam em dupla, um comportamento atípico para a espécie. Os habitantes da região os chamavam de Shaitini, ou demônios da noite. Daí a origem de seus nomes britânicos, que fazem referência ao mundo da noite e das sombras. John Patterson conseguiu matar o primeiro dos leões em 9 de dezembro de 1898, precisando de mais 3 semanas para aniquilar o seu parceiro. Seus corpos foram empalhados e hoje se encontram expostos no Museu de História Natural em Chicago, nos Estados Unidos. Sua história já virou livro e filme, A Sombra e a Escuridão, de 1996. Foi dirigido por Stephen Hopkins e colocou Val Kilmer e Michael Douglas para enfrentar os dois leões lendários de Tsavo. Você já ouviu a história dos leões, comedores de pessoas no Quênia?
Você, meu amigo aí, já? Um dia da caça, só que na história não para por aí. Apesar de John Patterson jurar que 135 trabalhadores foram mortos durante a construção da ponte ferroviária, a empresa responsável diz que apenas 28 pessoas morreram nos ataques dos leões. Pesquisas posteriores de biólogos mostram que um dos leões foi responsável por 11 mortes e o outro por 24. No total, apenas de 35 pessoas teriam sido caçadas pelas feras africanas. Um número pouco maior do que o divulgado pela companhia ferroviária, mas bem baixo do especulado por Patterson. Pesquisas indicam também que um dos leões tinha doenças odontológicas, mandíbulas desalinhadas e danos no crânio. Isso levou os pesquisadores a concluir que ele só atacou os humanos por puro desespero. Além disso, os ataques foram justamente em uma época de expansão territorial na África, e diversas das presas naturais dos leões tinham sido aniquiladas pela própria ação do homem, principalmente os elefantes. No fim, voltamos a outro ditado: aqui se faz, aqui se paga. Até hoje, a história de A Sombra e a Escuridão permeia as lendas locais, e os leões ainda se mostram como um dos maiores símbolos do poder da natureza sobre o homem. Afinal, o dia pode até ser do caçador, mas até lá é a caça quem vai reinar. Esse texto é do site Mega Curioso. E você, meu amigo internauta, que nos acompanha através do canal O Caipira News, você que já assistiu o filme A Sombra e a Escuridão. Até no finalzinho do filme tem uma passagem que eu vou colocar para vocês aqui agora, que diz: se você olhar ainda nos olhos dos leões no museu, você vai sentir medo. Uma história muito atípica, leões atacando seres humanos em dupla. Tanto que no filme, quem assistiu, a gente pode ver as cenas, os leões atacando hospitais pelo cheiro, as pessoas fazendo cerca viva de galhos para se proteger das feras. Uma coisa atípica, uma coisa que somente a mãe natureza pode explicar. Uma reação inusitada de dois leões. Acredita-se que podia até ser encarnação do próprio você sabe quem. Não é o Voldemort, mas você sabe quem. E a minha pergunta para você que acompanha o canal O Caipira News: o que você teria feito no lugar de John Patterson? Tinha aniquilado os leões para salvar a sua construção da ferrovia ou teria fugido? Uma história muito atípica. Se você gostou um pouquinho sobre essa história baseadas em fatos reais sobre A Sombra e a Escuridão, comente aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar via WhatsApp, via Facebook, este vídeo, A Sombra e a Escuridão. Eu sou Jonathan Lourenço para o canal O Caipira News. Patterson segurou seu filho no alto. Os homens voltaram. Patterson terminou a ponte. Os homens seguiram seus caminhos. Se você quiser ver leões hoje, você deve ir à América. Eles estão no Field Museum, em Chicago, Illinois. E mesmo agora, se você ousar encará-los, sentirá medo.